isso. Tudo bem? Bom, então obrigado, obrigado pelo convite, eu agradeço, realmente foi uma boa oportunidade, porque tem muita gente que vai ao nosso setor mesmo com dúvidas, então agradeço em nome da Secretaria da USP, geral, e eu vim mesmo para tentar esclarecer tanto essa parte de revalidação, reconhecimento, eu também pensei em falar um pouco da diferença do ensino entre o Equador e o Brasil, para ter uma ideia do que vocês precisam realmente fazer com o diploma ao chegar no Brasil, e também depois, como eu já escutei a palestra da Unesp, também ver semelhanças e diferenças da revalidação entre universidades, porque isso também é algo útil, porque tem muita gente que às vezes tem dúvida, porque você pode abrir o processo em mais de uma universidade, você pode às vezes abrir na USP, na Unesp, em outra. Aqui aceitar vai ser válido em todo o território nacional. É claro que você vai ter a taxa que você vai estar pagando em cada uma delas, mas não é um processo centralizado. Cada uma tem o seu liberdade para estabelecer as suas normas e tudo mais. Bom, para me apresentar, que eu sou José Eduardo da Silva, eu trabalho lá no setor há 4 anos, no setor de revalidação eu estou há 2. E eu estou no momento como chefe do setor há 2 meses. Então, se vocês forem para lá, provavelmente vocês vão falar comigo ou com a Leila. Então, eu pensei só em começar primeiro nessa estrutura do ensino, porque na América Latina é comum o ensino médio terem alguns países que o ensino médio é considerado, você recebe um grau de bacharel, o bacharelato. Aqui no Brasil, o bacharelado, na verdade, é a graduação, que é um grau que você recebe depois do ensino médio, que seria o grau que você recebe no ensino superior mesmo. Que você tem primeiro o ensino fundamental, depois o ensino médio, você está apto a entrar no ensino superior. No ensino superior, você tem 2 graus que você pode receber, bacharelado ou licenciatura. A licenciatura tem muitos países, tanto da América Latina ou da Europa, que o grau de licenciatura também é diferente do que a gente no Brasil considera como licenciatura. Isso é uma dúvida muito comum de muita gente que vem tentar abrir o processo conosco. Licenciatura no Brasil seria aquele grau que é para dar aula. Geralmente é um diploma que você, ao receber, você está apto a dar aula no ensino médio, com crianças, como professor. Como, por exemplo, se você receber o grau de licenciado em letras, você pode ser professor em letras. Se você receber um grau de licenciatura em biologia, você pode ser professor de biologia. Já a diferença, então, seria que, se você receber licenciatura, você tem um diploma de licenciado no Equador, um diploma de licenciado, no Brasil, ele pode ser válido tanto como bacharel como licenciado. Não tem essa... apesar de lá não ter essa diferença, aqui é válido tanto como bacharel como licenciatura. Isso é bom esclarecer. Ao receber um grau de bacharelado, a pessoa pode ir para a pós-graduação. Então ela pode seguir os ensinos além do seu nível de graduação. Na pós tem 2 caminhos que a pessoa pode seguir. Ou ela faz um mestrado, que seria um mestrado stricto sensu, que é aquele mestrado mesmo que a pessoa defende uma tese, uma dissertação com uma banca, e é um trabalho acadêmico, ou ela faz um mestrado lato sensu, uma especialização. É importante essa diferença porque a lei brasileira ela não estabelece a revalidação de mestrado lato sensu. Não tem, pela lei brasileira, estabelecido essa revalidação. Lato sensu. Porque é importante estabelecer essa diferença, porque assim, às vezes a pessoa fez um mestrado que lá é considerado um mestrado, no país que ela fez, que eu sei que a gente está falando com relação ao Equador, mas é importante diferenciar, porque às vezes o mestrado lá não é considerado mestrado, mas aqui os professores acabam considerando que não chega ao nível do mestrado stricto sensu, porque a revalidação é isso. Professores, principalmente no mestrado, eles vão ver o seu trabalho, vão verificar se o que você fez realmente é equivalente ao mestrado ou doutorado realizado na USP. Então, para revalidar, seria o mestrado ou doutorado no âmbito stricto sensu. Para revalidar o ensino médio, que nem, por exemplo, às vezes você ainda não tem graduação, você quer fazer uma graduação no Brasil, você tem que revalidar o ensino médio.
o ensino médio não é universidade pública que revalida. Para você revalidar o ensino médio, tem que ser numa Secretaria de Educação, né, do Estado. Então, por exemplo, se você revalidar em São Paulo, teria que ser uma Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Você pode ir lá e o seu grau de bacharel, o seu diploma de ensino médio, eles podem, para ter validade como ensino médio, para você fazer uma graduação no Brasil. Ali tem os dados, se vocês quiserem, depois eu posso deixar mais tempo quem quiser copiar. Graduação. O ensino médio não é conosco. Agora, graduação, pós-graduação pode ser na USP. A graduação, a revalidação de graduação é estabelecida primeiro pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Essa lei de 96, ela estabelece que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso no mesmo nível e área equivalente, respeitando os acordos internacionais de reciprocidade e equiparação. É o que o nosso amigo lá, o Victor, da Unesp, disse. Para revalidar uma graduação, qualquer universidade pública que tenha um curso na área pode fazer isso. Ela pode não ter um processo, às vezes, ela tem essa possibilidade. A Unesp, por exemplo, eles fazem, falou que em fevereiro, né, é possível a pessoa abrir o processo. Na USP, o processo para revalidar a graduação pode ser aberto 2 vezes no ano, ou em fevereiro ou em agosto. Então, a pessoa trazendo a documentação exigida, que eu vou falar, né, que já está na sequência depois, trazendo toda a documentação em fevereiro ou agosto, é possível ela abrir o processo. Abrindo o processo, vai ser enviado para a faculdade da USP que tem o curso na área. Os professores vão comparar as disciplinas, vão ver a carga horária do curso realizado para ver se o curso é equivalente ao realizado na USP, para então dar a revalidação, pode ser aceito ou negado. Um critério próximo que eles também, que a Unesp, por exemplo, também tem, que a gente tem, é que a carga horária mínima de equivalência tem que ser 70%. Isso a USP também tem, está na resolução. Se o seu curso não chega ao mínimo de 70% de equivalência de carga horária, o pedido é negado, sem possibilidade de fazer prova, disciplina ou qualquer outra coisa. Isso é extremamente importante. E como a gente não tem análise prévia da documentação, a gente também sugere para as pessoas entrarem no site da USP, no site inicial da USP, vai em graduação, que lá tem toda a carga horária dos cursos de graduação, e comparar com o que você fez para realmente ver se chega a esse mínimo. Porque se não chega, realmente a gente não tem possibilidade de complementar o curso, não tem possibilidade de fazer prova. Passando de 70%, aí sim, os professores podem aceitar, o processo pode ser revalidado, ou dependendo do curso, dependendo da análise, eles podem pedir para fazer prova ou realizar alguma disciplina. Há a possibilidade de fazer alguma disciplina ou realizar prova, mas isso é critério da unidade. A lista de documentos, então, que a pessoa tem que trazer na USP em fevereiro ou agosto para abrir o processo. Essa lista está no site, no nosso site, no fim da apresentação tem um link que vocês podem acessar para ver. Primeiro item é o requerimento também tem no site o modelo, pode ser preenchido no modelo mesmo, sem problema, indicando no requerimento qual o curso realizado que seria semelhante ao curso da USP. O diploma a ser revalidado, diploma de graduação, na USP, para ver o processo de validação de graduação, não pode ser aberto com certificado. Então, por exemplo, ela teve uma dúvida de documento que é recebido logo quando termina o curso, às vezes o diploma ele demora para ser emitido. Para a graduação, para abrir um processo de revalidação de graduação, a gente precisa do diploma, que é aquele diploma final, que às vezes é para ser posto na parede, aquele documento que às vezes demora para ser expedido, mas é só esse que a gente consegue abrir o processo. Ele tem que estar com visto do consulado e com tradução oficial juramentada. Histórico escolar, que é o histórico da graduação, contém as disciplinas cursadas com as notas. Esse documento também tem que ter o visto do consulado brasileiro, no Equador, e traduzido. O outro item é o conteúdo programático, que é a explicação do conteúdo de cada disciplina que está listada no histórico escolar. Esse documento, a USP não exige tradução. Às vezes ele é um documento que tem muitas páginas, às vezes pode ter centenas de páginas, então a gente não é exigido tradução nesse documento, mas ele precisa do visto do consulado.
A outro item, a prova de regular funcionamento da instituição, um item que diz que a instituição é reconhecida e o curso também. Esse a gente aceita feito pelo consulado. Eu acredito que o consulado do Equador aqui faça esse documento. Tem muitos pessoas que abrem processo conosco e que trazem esse documento emitido pelo consulado, a gente aceita sem problema algum. Sendo feito aqui, não precisa de visto e nem de tradução também, se estiver em português, por exemplo. Esse item, que é prova de proficiência em língua portuguesa, ele é essencial para quem não é nascido num país falante de língua portuguesa ou não tenha um diploma emitido numa instituição de ensino superior num país falante de língua portuguesa. Essa prova ela é oferecida pelo MEC, é o CELPE-BRAS, tem o site do INEP que dá para acessar. Essa prova geralmente é lá em 2 períodos do ano, que é em abril e em outubro. Então, se a pessoa não tem essa prova, por exemplo, se ela não fez ainda, ela não vai conseguir abrir o processo conosco em agosto. Ela vai ter que fazer a prova em outubro e abrir o processo em fevereiro, tirando, se ela conseguir a nota mínima, que é intermediária, o grau mínimo que as USP exige. Depois, a conclusão do ensino médio, que seria só um diploma, apresentar o diploma, um certificado de que concluiu aquele grau que é anterior ao grau que deu permissão para a pessoa seguir nível superior. No caso de cidadão estrangeiro, é necessário o RNE, o Registro Nacional Estrangeiro, ou protocolo emitido. Isso é importante, eu só fazer uma conta aqui, porque para revalidar pós-graduação na USP, já é possível abrir o processo com passaporte. Então, a pessoa não precisa do RNE. Para agosto, talvez haja uma nova portaria, alguma mudança, que a pessoa possa abrir o processo também com passaporte para graduação. Só que ainda não houve isso. Então, até agora, a gente precisa do RNE. Certidão de casamento, no caso do nome está diferente com relação ao diploma. As taxas na USP são R$ 1.530 para abrir o processo e R$ 90 no caso do registro. Então, e aí está, como eu falei, em fevereiro ou agosto, todos os dias úteis, das 10 da manhã às 3 da tarde, a gente atende. Se tiver alguma dúvida, ou se deixarem para preferir também para falar no fundo, tudo bem. Uma pergunta é: qual é a diferença de apresentar diploma para reconhecimento numa universidade e apresentar diploma para um conselho federal ou regional da profissão do diploma? Os conselhos regionais realmente eles exigem que o seu diploma esteja revalidado. Geralmente todos vão exigir isso. E geralmente o que eles exigem é o diploma de graduação. Então, mesmo que você tenha um mestrado, um doutorado na sua área, você quer revalidar o mestrado, mas você não tenha revalidado a graduação, se você for no conselho regional, eles podem não aceitar para você ter a carteira para trabalhar regularmente. Então, a OAB, o conselho CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eles vão exigir que você revalide a graduação. Então, você faz primeiro, você vai numa instituição de uma universidade pública, ele vai fazer esse processo de revalidação, sendo aceito o seu diploma vai ser revalidado, você leva o seu diploma do Conselho Regional, e aí o Conselho Regional emite uma carteirinha e você vai poder trabalhar regularmente no Brasil com essa carteirinha. Essa é a diferença. Você primeiro tem que fazer esse processo de revalidação. Pós-graduação. Então, a diferença, o Vitor já fez essa diferença que revalidação seria para graduação, reconhecimento é para pós-graduação. A diferença também, tanto na lista de documentos, quanto na normas e tudo mais. Então, a mesma lei que estabelece a revalidação de graduação estabelece o reconhecimento de pós-graduação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no mesmo artigo, parágrafo 3, diz que os diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento em níveis equivalentes ou superior. Então, você pode revalidar o mestrado e doutorado stricto sensu em qualquer universidade que possua um curso na área, pública ou particular. Você pode ir e se inteirar de quais que são as normas daquela instituição, você pode abrir o processo lá.
Sendo aceito, qualquer uma que aceitar, qualquer estado que aceitar, vai ser válido em todo o território nacional. A lista de documentos para abrir o processo aqui na USP. Aqui, a diferença é que, enquanto graduação na USP é só em fevereiro ou agosto, a pós-graduação a gente aceita durante o ano todo, entre fevereiro e outubro. Então, a pessoa indo entre fevereiro e outubro, trazendo essa documentação, ela pode abrir o processo. Nós tivemos uma mudança na lista desde o fim do ano passado. Tem mais documentos que foram exigidos, então eu vou esclarecer essas dúvidas também conforme eu for falando os itens. Então, requerimento também. Requerimento está no nosso site, preenchido pelo modelo. Diploma ou certificado relativo ao curso. No caso de pós-graduação, é possível abrir o processo com certificado. Enquanto na graduação é só o diploma, na pós a gente até aceita que o processo seja aberto com certificado. Mas, sendo aceito, é só o diploma que a USP registra. Então, pode ser com certificado, no fim do processo, o diploma tem que ter sido emitido ou vai ficar no aguardo até apresentar o diploma com o visto do consulado. Histórico escolar, né, as disciplinas cursadas no mestrado ou no doutorado, com as notas obtidas. Existem doutorados que às vezes não exigem disciplinas. Tem um doutorado que a pessoa só faz uma tese. Se for esse o caso, a gente aceita um documento emitido pela instituição explicando isso. Um documento que diga que não é exigido créditos, que fala como que a pessoa obtém o grau. Se esse documento está dizendo que não precisou de disciplinas, que só precisou da tese, a gente aceita e abre o processo. Os professores aí que vão avaliar se o curso realmente vai ser semelhante ao realizado na USP, para então dar o reconhecimento ou não. Diploma de graduação, né, ou um documento comprobatório, né, da conclusão do curso, com visto do consulado, né, no caso da graduação ter sido feita em outro país. No caso de cidadão estrangeiro, RNE ou passaporte válido, que é essa diferença que eu falei. Para pós-graduação, a gente já é possível abrir o processo com passaporte. Exemplar da tese, dissertação ou trabalho equivalente encadernado. Certidão de casamento, no caso do nome está diferente, né, com relação ao diploma. E a partir do 10 em diante, são itens que são pedidos adicionais a partir de uma portaria que foi institucionalizada na USP a partir de novembro de 2003. Uma declaração de matrícula. Uma água, por favor, que falhou um pouco a minha voz. Uma declaração de matrícula, né, atestando a matrícula do aluno. Então, seria um atestado de matrícula. Por exemplo, pode ser uma carteirinha, pode ser um documento que diga que a pessoa foi matriculada no curso. Os documentos a partir daqui não precisam obrigatoriamente ter o visto do consulado. Declaração do aluno sobre o tempo de permanência na instituição. Essa declaração é feita pela própria pessoa, dizendo, eu permaneci na instituição do ano tal ao ano tal. Currículo do orientador, pode ser impresso pela internet. Cópia da ata de defesa, aquilo que a tinha falado da ata de grado, né, ata de defesa. Um documento de avaliação equivalente, né, dizendo como que foi a defesa da tese, quem compôs a banca. Documentos fornecidos pela instituição que falam, né, características do curso, né, dados referentes a procedimentos de seleção, explicando como que é o curso em geral. Visto e cópia do passaporte, né, se tiver entradas e saídas, tira a cópia, se não tiver tudo bem, mas precisa de ter a cópia do passaporte. E comprovante de residência no país. Comprovante de residência, o que seria? Seria, por exemplo, uma conta que você tem lá no Equador que tenha o seu nome e o endereço que você mora. Uma carta que a universidade mandou para você com o seu endereço, residir lá, e residiu lá e o seu nome.